conosco. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura de duas passagens, dois livros bíblicos, dois livros que estão nas Escrituras. Nós vamos ler 1 Coríntios 11, do verso 1 até o último verso, e Apocalipse 2. Eu vou estar colocando primeiro e lendo aqui com vocês Apocalipse 2, porque o tema que será utilizado desse vídeo é as mulheres, o uso do véu. É necessário que as mulheres usem o véu para orar e no culto? É necessário? O tema é esse, o título é esse. Se é necessário ou não. E para isso nós vamos estar lendo aqui Apocalipse capítulo 2. Então, Apocalipse capítulo 2, aqui, a partir do verso 6. Então, aí a partir do verso 6, o apóstolo João, ele já está tendo uma revelação dessas práticas aqui, ó, nicolaísmo. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, a igreja de Éfeso era a igreja primitiva, a igreja do século I depois de Cristo, a igreja que estava sofrendo tribulação, estava sofrendo grandes tribulações e aflições. E o nicolaísmo já existia no século I da era cristã. O nicolaísmo já existia aí. A igreja primitiva, ela já vinha sofrendo com os nicolaítas. A etimologia da palavra nicolaita significa por cima de um povo comum. É alguém que está por cima do povo, e aquele povo é comum. Aquele povo não sabe interpretar nada, não conhece nada, não sabe nada. Então, essa é a prática do nicolaísmo que o Senhor Jesus aqui diz que odeia as práticas dos nicolaítas. No século I já existia essa prática. E até mesmo antes do século I, ainda na era ali do Senhor Jesus, antes do ano 1 depois de Cristo, já vinha a prática do nicolaísmo. Os apóstolos, eles já havia ali uma dificuldade com essas pessoas que tinham essas práticas, de estar por cima do povo comum, ou seja, uma liderança que sabia tudo e o povo nada sabia. Aí nós vemos que no desenrolar da história e da história bíblica, o apóstolo Paulo começa a dizer, Apocalipse também, né, que nós, aqueles que cremos na nova aliança, no novo pacto, seremos chamados, teremos títulos de reis e sacerdotes. Então, daí, dessa passagem e de tantas outras, nós começamos a ver realmente que há uma resistência do Espírito Santo usando os homens inspirados quanto à prática do nicolaísmo, né? Por aí a gente já tem assim uma ideia de que essa prática não é boa.
até pela própria constituição da igreja primitiva a gente vê isso. Esta passagem diz respeito à igreja de Éfeso, a igreja primitiva, a primeira igreja. Então, as mulheres, elas devem ou não usar o véu no culto? Quem faz parte do sistema nicolaita, que são as instituições religiosas do sistema, eles realmente eles praticam o nicolaísmo, porque eles não instruem os servos de Deus a compreenderem a interpretação bíblica. A interpretação bíblica começou a ter um nome assim de interpretação bíblica, um nome grego. Então, o nome grego que passou a ser difundido a partir do segundo século foi hermenêutica, através dos gregos, né? Os gregos começaram a dar nomes à interpretação. Hermenêutica vem de Hermes. Então, para interpretar os escritos gregos, eles passaram a usar não só a nomear a interpretação como hermenêutica, mas a se utilizar de regras que nos escritos bíblicos já era utilizada desde o Pentateuco até Apocalipse, mas de forma completamente espontânea, uma regra textual espontânea, mas passou com o decorrer do tempo a se oficializar e dar nomes como hermenêutica. Mas então a gente vai ver então o que é hoje com essa nomenclatura hermenêutica, como interpretar um texto. Eu não vou demorar, vai ser um vídeo curto, vai ser o resumo do resumo do resumo. Aqui na descrição, logo aqui embaixo, vão estar 2 ou 3 fontes de pesquisa. Da Wikipédia, que significa hermenêutica, a história da hermenêutica, e aí vocês vão poder estar pesquisando. Aqui eu só vou ressaltar o uso do véu, se é necessário ou não, usando técnica de interpretação espontânea. Não vou nem utilizar uma linguagem assim, ó. Nós vamos utilizar uma técnica de hermenêutica. Não. Eu vou utilizar uma técnica de interpretação espontânea. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque a interpretação bíblica teve início, como eu vou repetir, com os Pentateucos. E vai dos Pentateucos, dos profetas, até o último apóstolo, vai até o último livro, Apocalipse. Então, as escrituras, elas serviram como inspiração para o que hoje significa a hermenêutica jurídica, o que hoje significa a hermenêutica de escritos literários, filosóficos ou não. Então, mas eu não vou usar esse termo, hermenêutica. Hermenêutica nada mais é do que técnicas de interpretações, ou para escritos literários, ou para escritos jurídicos, ou para a própria escritura. Então, quando você começa a estudar hermenêutica, você vê que a hermenêutica jurídica, a hermenêutica de escritos filosóficos e escritos em gerais, literário em geral,
se inspiraram na interpretação de texto espontaneamente, a qual fizeram os profetas inspirados pelo Espírito Santo de Deus e os apóstolos. Vocês vão achar isso em qualquer pesquisa sobre hermenêutica. Eu pesquisei vários links sobre hermenêutica e todos dizem uma única coisa. A regra de interpretação começa com os profetas das Escrituras, interpretação de forma espontânea, que vai até o último livro de Apocalipse. Foi inspiração para a hermenêutica jurídica e para a hermenêutica de escrito filosófico e literais em geral. A Bíblia, ela começa a ser escrita no século VIII. Ela começa a ser escrita no século VIII antes de Cristo e termina suas inscrições por meado do século II depois de Cristo. A prática de interpretação bíblica tem um método. E aí, no final, quando eu ressaltar hermenêutica, ou como eu gosto de chamar, a regra de interpretação bíblica, quando eu fizer essa ressalva e quando eu ressaltar a hermenêutica, eu vou colocar aqui na imagem o texto de 1 Coríntios 11. Vamos ler aqui do primeiro capítulo de 1 Coríntios 11 até o último, do primeiro versículo do capítulo 11 até o último verso, até o último parágrafo, porque os capítulos são divididos em pequenas frases que são chamadas de versículo. Então, vamos lá. Vamos ver o método. Eu escrevi aqui são várias metodologias, mas eu gostei muito disso aqui. Vou colocar abaixo aqui na descrição desse vídeo. Então, quando nós olhamos um texto, no caso aqui, não será esse. Aí, no finalzinho, quase no finalzinho do vídeo, eu vou estar lendo com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do primeiro verso até o último verso. Então, quando nós olhamos o contexto, nenhuma passagem bíblica, ela pode existir sem contexto, sem contextualizar. Porque todo texto que você não contextualiza vira um pretexto. Então, é preciso contextualizar qualquer texto bíblico. E existe um método de se analisar a interpretação, o contexto bíblico. Tanto para as escrituras, métodos assim contemporâneos. Eu, particularmente, eu gosto da hermenêutica, do círculo hermenêutico, de Gadamer. Eu estudei filosofia e eu gostava muito do método de hermenêutica de Gadamer. Mas aqui não é um estudo de hermenêutica, a gente não vai explorar o estudo da hermenêutica. Eu gostava também. Não implica em uma desordem no texto. Não implica também em uma descontextualização. Porque todo texto fora de contexto gera um pretexto. Essa máxima é usada pelas instituições do sistema religioso, pelos teólogos,
E eu muito me admiro porque eles usam essa máxima e terminam caindo na tentação de usar a perícope, né? Chamada perícope, de forma desonesta, porque perícope é o estudo da etimologia de uma palavra. Mas aí eles usam a perícope para, através da etimologia daquela palavra, porque as escrituras foram escritas em 3 idiomas: aramaico, hebraico e grego. Então, muitos de nós fazemos etimologia, estudo da palavra, por conta dessa dificuldade. Mas não é que eu vou dar uma interpretação de um texto através de uma perícope, através de um estudo etimológico de palavras. Porque se muitos fazem, isso é desonestidade, porque através dessa forma de se estudar, de se interpretar fora de contexto, é que acontecem descontextualização, levam ali o rebanho, né, o povo de Deus como rebanho, levam os irmãos, os servos de Deus, a entenderem as escrituras de forma descontextualizada. Então, o ideal, quando nós formos ler 1 Coríntios 11, é seguir o contexto. 1 Coríntios 11 foi escrito por quem? Quem estava falando? Como é o modelo desse escrito literário? É em forma de exortação? O apóstolo Paulo foi quem escreveu exortando a igreja de Coríntios. Essas pessoas aqui, essas mulheres, no caso o quê? Véu, uso através das mulheres usando, né, o véu. Então, a quem foi dirigida? A mulheres. Era o que aqui esse escrito? Qual a forma desse escrito? Então, nós precisamos fazer várias perguntas, que consiste, inclusive, na técnica da interpretação, é você fazer perguntas sobre o texto. E isso não está acessível apenas aos, entre aspas, sacerdotes, ao rei ali, ó, sentado com um manto escarlate num trono de ouro, ditando as regras. Não devemos esquecer que o Senhor Jesus, lá para a igreja de Éfeso, ele faz uma exortação. Ele diz: eu odeio as obras dessas pessoas, dos nicolaítas. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não existe povo leigo, comum, e aquele todo soberano que sabe de tudo, o sabichão. Não existe isso. Isso não existe, isso é obra de nicolaíta. Então eu vou ter que aprender o que, irmã? Não. Apenas um conceito básico do que seja uma interpretação bíblica, contextualizada, não descontextualizar, para que não gere pretexto, para que homens ou até mulheres desonestas levem o texto para onde queiram. Outra coisa, quando você descontextualiza, fica muito, muito fácil você sair da literalidade do texto. Por isso que muitos líderes aí, eles gostam de descontextualizar. Uma das técnicas, se é que pode se chamar de técnica para isso,
porque algo desonesto é o que eu falei, né? Usar a perícope, né? Usar a etimologia de uma palavra para contextualizar ali o que querem, sem levar em conta o fato histórico, a literalidade, a contextualização do texto. Contextualização do texto é ler o texto do primeiro versículo até o último, sem fugir do contexto, do geral. Aí a gente vai ler 1 Coríntios 11 sem fugir do contexto, sem descontextualizar. Então, quando nós olhamos o texto, nós precisamos observar qual é o texto que vem antes de 1 Coríntios. Porque aqui já é o 11, né? O 10, o 9, o 8, o apóstolo Paulo está falando, é a história, é o prefácio a Coríntios. Ele estava falando ali um povo no ano tal. Aí cada capítulo ele trata de um assunto. Então isso tudo é necessário a visão geral da carta aos Coríntios. Quem foi o autor das passagens de Coríntios? Quem foi o autor? Quem era o público-alvo original? Aí também pode acontecer um probleminha, sabe? Porque existem líderes desonestos que eles fazem o quê? Eles pegam o último ou penúltimo versículo e se ali diz respeito a uma nação, eles, por isso, eles se utilizam da cultura daquela nação para descontextualizar. Nós vamos resolver isso aqui também. É outro erro. Eles se utilizam desse método, né? De quem era o público-alvo original e começam a descontextualizar. Qual era a mensagem aqui? O uso do véu por parte das mulheres na igreja. O porquê que o apóstolo Paulo falou que deveria usar. Então, qual era a mensagem? Para o público a que foi dirigido, no caso as mulheres, em relação ao uso do véu. Qual era o contexto histórico e cultural dessa passagem? Isso tudo a gente vai pincelar também. Então, nós não devemos utilizar de técnicas que consista em isolar um versículo, um parágrafo. Nós não devemos utilizar dessa técnica, porque a técnica de interpretação, que é aquela palavrinha difícil, hermenêutica, essa técnica consiste em você contextualizar o texto, não descontextualizar. E é bom nós exercitarmos isso. Pronto. Agora vamos ao texto. 1 Coríntios 11 começa com: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus.
Então, quando a gente for partir aqui para o versículo 5, 6 em diante, não se esqueçam disso aqui. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Quem é o cabeça do homem? O cabeça de todo homem é Cristo. Ou está desonrando a Cristo? Está desonrando quem? Olha aí, tá vendo? Você usando a regra de interpretação. Quem é o cabeça do homem? O cabeça do homem é Cristo. O cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Vamos agora descer um pouquinho para o verso 5, 6 em diante. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos se é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta. A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem a Igreja de Deus. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Vamos lá. Seguindo a regra de interpretação bíblica, contextualizando, eu não vou pegar aqui do verso, como fazem, né? Do verso 14, a própria natureza ensina, não ensina a vocês que é, a própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra ao homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher,
pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Aqui não está, se eu pegar o verso 15 e entender que o cabelo foi me dado para eu orar e para eu cultuar, que o cabelo foi me dado em lugar do manto, eu vou estar descontextualizando, porque para interpretar eu vou precisar entender lá em cima, o primeiro capítulo e seguindo a sequência, o segundo versículo, o terceiro versículo, o quarto versículo, até chegar aqui. Eu não vou interpretar todo o texto me utilizando de um pretexto, de um versículo isolado de todo o capítulo 11. Para eu entender que o manto foi me dado como cabelo, que o cabelo foi me dado como manto, e se é necessário ou não utilizar o pano, o véu, eu vou ter que subir para entender. Mas vamos continuar aqui, depois nós vamos subir para contextualizar, porque se eu entender pelo verso 15, eu estarei descontextualizando, porque pela regra de interpretação, você interpreta isso aqui lendo o que está acima. É uma regra. É uma regra que alguns nicolaítas sabem, outros não. E outros sabem e são desonestos. Eles isolam o texto de forma a querer dominar e dividir para conquistar. Entende? Porque é próprio do ensino nicolaíta descontextualizar, não usar regra de interpretação, isolar um verso, um texto do contexto para gerar um pretexto. Mas vamos dar continuidade e depois a gente vai voltar como regra. Então, como regra de interpretação, nós, como eu comentei sobre as técnicas, nós temos que entender o texto, a cultura do texto. Então, o costume diz respeito à cultura de um povo, daquele povo ali de Corinto. O povo de Corinto não tinha o costume do uso do véu. A gente tem que pesquisar. Não tinha o costume de uso do véu. Então, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Nós quem? Nós os judeus não temos esse costume de não cobrir a cabeça, da mulher não se apresentar no culto e orar com a cabeça descoberta. Nós não temos esse costume, nem a igreja de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não é um costume dos judeus somente usar o véu, mas é um costume das igrejas de Deus também. E nós sabemos que a igreja, a eclésia, ela foi constituída do povo que crê na aliança feita pelo Messias, pelo Hamashia, por Jesus Cristo. Essa é a igreja de Deus, é a igreja salva, é a igreja que está aguardando o noivo. Então, nem ele, como judeu, e o próprio Senhor Jesus também como judeu, então, nem nós não temos esse costume e nem as igrejas de Deus de criar polêmica, porque tinha umas mulheres em Corinto que por não serem judia, não queriam usar o véu. Eram com certeza novas convertidas, ainda não eram exatamente da igreja de Deus, estavam ali. E já tinha com certeza um nicolaitazinho ali pelo meio, pegando os escritos do apóstolo Paulo e até mesmo suas exortações e isolando tudo e criando polêmicas. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem.
Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Eu vou dar continuidade aqui, descer mais um pouco, vou subir o texto, perdão, e depois eu vou ter que voltar lá para o primeiro versículo do capítulo 11, porque a regra de hermenêutica é assim. Então, nós vemos aqui que em relação ao uso do véu, termina aqui. Já entra em outro assunto. Termina aqui no verso 16. Então, no verso 16, termina o assunto, o apóstolo Paulo conclui o assunto sobre o uso do véu por parte das mulheres no culto e quando elas estiverem orando. Então, se eu isolar o versículo, já a última parte, né? Porque aqui, ó, já termina. Tá vendo? Nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Nós, os judeus, não temos esse costume. Ah, então é costume judeu? Não. E nem as igrejas de Deus. A igreja de Deus não é constituída por judeus. É constituída pelo povo que crê na nova aliança no Messias, Jesus Cristo. Então, nem o apóstolo Paulo tem esse costume como os judeus, nem os judeus e nem as igrejas de Deus. Então, ele já deu a resposta aqui, que o não uso do véu, eles não têm esse costume. Nós vamos subir para poder ter um entendimento, porque através do último assunto sobre véu, nós não podemos ter, aqui o parágrafo, tá vendo? Nós não podemos ter um entendimento como regra de interpretação, através daqui. Se eu disser que o cabelo foi me dado no lugar de véu para orar e para cultuar, eu estou fazendo o quê? Me respondam aí. Me respondam depois no comentário, nem que seja no comentário. O que é que eu estou fazendo? Se eu pego praticamente sobre o assunto do véu, o verso 16, a frase 16 aqui, termina dizendo que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. É no 15. Então, se eu concluo como interpretação esse verso, eu vou estar descontextualizando, infringindo várias leis de interpretação, várias técnicas de interpretação, várias técnicas de hermenêutica. Se eu parar por aqui no verso 15, isolar e dizer que o cabelo comprido é a glória do homem ou é da mulher, e que o cabelo foi dado à mulher em lugar do manto. O cabelo comprido foi lhe dado como manto. Se eu fizer isso, eu vou estar isolando tudo que foi dito acima. É um erro grotesco, é um erro tendencioso, é um erro nicolaíta, tendencioso, é um erro grotesco. Primeiro, é um erro porque, a não ser que exista algum desses nicolaítas, né, que isolam o texto e digam assim, eu faltei a aula de interpretação bíblica, ou então eu me esqueci, né? Porque se for desonesto, está isolando na desonestidade. Porque a regra de interpretação é você voltar para encontrar a resposta lá em cima, no início do capítulo. Encontrar a resposta se é honroso a mulher orar com a cabeça descoberta ou não. E nós vamos encontrar a resposta, vamos descer, né? Descer mais o texto. Para a gente encontrar a resposta de forma
fiel, de forma honesta, de forma a seguir toda a técnica de interpretação bíblica, que sempre foi usada de forma espontânea pelos profetas e pelos apóstolos, depois que criaram nomenclaturas, como esse nome hermenêutica, nome dificilzinho, né? Mas, basicamente, na simplicidade da pureza, vamos chamar de interpretação espontânea, a qual tiveram os homens inspirados pelo Eterno, os profetas, os apóstolos. Vamos voltar. Então vamos, eu não sei se tá bom para que vocês leiam, mas se não tiver bom para que vocês consigam enxergar o texto, porque tá muita luminosidade, então vocês peguem a Bíblia de vocês e vamos fazer uma viagem no texto de 1 Coríntios 11, vamos viajar na interpretação bíblica. A gente saiu do verso 16, né? Que diz que o cabelo foi dado como véu. Então, para seguir a regra de interpretação bíblica, vamos voltar para compreender, né? Vamos ruminar, vamos voltar para compreender. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce de mulher. Mas tudo provém de Deus. Então aqui, vou começar do 10, né? E vou subir para o 9. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Até aí também eu não posso isolar, né? Eu só vou poder isolar quando eu contextualizar, ou quando eu analisar todo o contexto. Vamos subindo aí para o 9, o verso 9. Então, seguindo a regra de interpretação, a gente vai subir do verso 9 para o início do texto. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Então, se nós observarmos o discurso de um nicolaita, né, que descontextualiza, que isola o texto, qualquer um diria que o cabelo foi dado em lugar do véu. Qualquer pessoa que não aprenda a regra de subir, até para relembrar. Mas eles descontextualizam, eles pegam, fixam ali, ó, tá aquela multidão de leigo que não conhece a regra. Uma regra simples, só o nome que eles, para dificultar mesmo, usam a nomenclatura literária mais contemporânea do que chamar de interpretação simples, pura, cheia de dom dada pelo Espírito Santo. Como se faziam, isso aí é tudo muito perfeito. Tão perfeito, que mesmo tendo sido constituída todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse, serviu de inspiração para o que hoje usa essa palavrinha difícil, hermenêutica, para a jurisprudência, para os escritos filosóficos, escritos literários em geral. Então, vamos aqui na interpretação, não usar aquele nome difícil não, vamos aqui na interpretação, na regra de interpretação. A gente volta e a gente usa a regra, volta para os primeiros versos e a gente descobre, né?
Aí sim é um líder justo, honesto, porque ele volta para lembrar o povo, ó, não é que o cabelo foi dado no lugar do véu para orar e cultuar, não. Vamos voltar aqui, ó. Porque se fosse, ainda completa assim, né, o honesto, porque se fosse, o apóstolo Paulo não pediria que raspasse a cabeça, se não cobrisse. Se o cabelo fosse dado como véu, o apóstolo Paulo não diria que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a cabeça, pois é como se ela tivesse raspada, sem cabeça, sem cabelo. E ainda vai mais adiante. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Mas como? Se o cabelo foi dado lá, o desonesto isola o texto e diz que o cabelo foi dado como véu. Como é que em cima ele diz que, porque a regra que vale é subindo, ó, a regra hermenêutica, a regra de interpretação, você vai entender o último, que para no 16, né, com relação a esse assunto de véu. Você vai entender do 16 para cima, não de baixo para cima do texto, mas de cima do 16 até pode ser até o primeiro verso e descendo. Entende? Então, se o desonesto lá pega primeiro do verso 16, fixa no verso 16 e isola, porque ele sabe que o povo que está ali, ele tem consciência de que eu estou doutrinando esse povo para ser leigo, para ser comum. Mas nós não somos comum. Oh, ei, nós não somos comum. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos filhos de Deus. Quem nos deu esse privilégio foi o Senhor Jesus Cristo quando venceu lá no madeiro, na cruz. Ele nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós não somos leigos, não somos povo comum. Mas o caso aqui não é nem o fato de ser ou não povo comum.